O limite de crédito dinâmico nasceu na Forecast, eu acho que há uns 2 anos e meio atrás, quando a Forecast já tinha várias ferramentas voltado à avaliação do risco financeiro, principalmente voltado ao risco, mas junto a distribuidoras e indústrias, a visão daquilo que existe com relação ao crédito é bastante diferente, quando a gente vai no varejo ou mesmo numa instituição financeira. Esses locais, eles têm uma exposição do crédito muito maior, né, a quem eles fazem as vendas recorrentes do que o cliente novo. É claro que eles precisam do cliente novo, onde fazem a análise do crédito, né, mas a venda recorrente ela é garantida por algo extremamente simples, que é o limite de crédito completamente estático. Não vou chamar ele de burro, porque é óbvio ele teve a sua dinâmica, ele teve o seu tamanho planejado, mas ele é simplesmente algo que é um valor fixo e que não tem nele algo que, se o cliente estivesse caminhando para a inadimplência, gostaria que diminuir, e que também não tivesse nele que, se um cliente fosse um cliente bom, eu pudesse, com alguma liberdade, permitir aquela venda sem todo o risco ou os entraves que trazem um atrito junto ao próprio cliente. Então assim nasceu quando a gente vê que a gente percebeu que o que tem no mercado algo que é completamente, digamos assim, desconexo. Quer dizer, você tem uma maior exposição financeira sobre algo que você não tem muito controle, simplesmente joga aquele valor e, se couber a venda ali, está valendo. E do outro lado você tem algo que é uma exposição sobre aquele montante maior que simplesmente você não consegue fazer nada. Então a proposta do produto era exatamente colocar a inteligência nesse ponto, de tal maneira que a gente pudesse ter um controle sobre o cliente que apresentasse sinais de inadimplência e pudesse ir reduzindo, e o outro lado, quando eu tivesse uma necessidade de vender, né, e com segurança, também não tivesse que fazer toda uma análise que, inclusive, não bate na relação que existe entre o próprio indústria distribuidora e o próprio cliente. Então assim nasceu, isso há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, como um produto inovador, capaz de ser essa inteligência nesse ponto, no ponto da venda, e que permitisse que tivesse um maior controle sobre aonde se tem a maior exposição ao risco financeiro. Para que a gente entenda o que é o limite de crédito dinâmico, o que é esse produto, acho que primeiro eu vou dizer sobre aquilo que ele não é. Quando a gente fala de limite de crédito ou crédito, imediatamente se pensam nos produtos tradicionais. Então você está falando sobre o Serasa, está falando sobre o Boa Vista. Não, não. Existe o momento da originação, quer dizer, está nascendo um cliente novo, e sim, é necessário fazer todas as análises e tudo aquilo que diz respeito a um cliente entrante, aplicar a política de cliente entrante por uma indústria ou por uma distribuidora, mas não é disso que a gente está falando. A gente vai falar de uma outra coisa que diz respeito à inteligência em cima do limite de crédito. Quer dizer, como é que eu sou capaz de, durante o meu order to cash, durante o meu pedido, eu sou capaz de verificar que um cliente tem tendências a entrar em inadimplência e eu possa ir baixando, porque também a gente sabe que quando um cliente entra em inadimplência, infelizmente, ele vem sobre todo o valor do limite de crédito, que é péssimo. Então, se eu souber e analisar o risco daquela operação, eu posso ir diminuindo a minha exposição. E também do outro lado, da outra maneira, o cliente que tem uma determinada necessidade e está, eu cito sempre o exemplo do Armazém do Seu Antônio. Então, o Armazém do Seu Antônio tem um limite de crédito de 50 mil e ele está tomado 40 mil. Lembrando, tomado não significa que ele está inadimplente, está tomado no limite de crédito. Chegou o vendedor, foi fazer um pedido de 12, 40 mais 12, 52, pedido negado. Vai para a área de crédito, na área de crédito vão fazer a análise e nesse instante pode dar alguma complicação que daqui a pouco eu falo. Mas o fato é que com o limite de crédito dinâmico, a gente consegue naquele instante perceber que aquele cliente tem baixo risco, aquela operação tem baixo risco, e de forma melhor do que a visão externa do mercado, você consegue aplicar a sua política de crédito naquele instante, aumentar o limite de crédito e vida que segue. O vendedor ficou feliz, o cliente ficou feliz, a empresa ficou feliz, você não fez uma venda com uma exposição, aumenta as vendas, e o outro lado, quer dizer, o outro lado na inadimplência, que pode ser que o seu Antônio esteja com problema,
atrasando demais as contas, enfim, vai se perceber com o nosso produto de A, a gente deveria ir diminuindo o limite de crédito para diminuir a exposição. Então, o que o limite de crédito dinâmico faz é colocar a característica da inteligência nesse momento onde, eu repito, a distribuidora e a indústria estão mais expostos. Vamos falar agora sobre um problema clássico que existe. Vamos pensar na seguinte relação. Eu tenho a indústria distribuidora e tenho aqui o armazém do seu Antônio. Muito bem. Vamos supor que essa indústria ou essa distribuidora vendo já há 15 anos para o seu Antônio. Há 15 anos o seu Antônio compra frango refrigerado 3 vezes por mês dessa determinada distribuidora de food service. Bom, o seu Antônio precisa do frango, né? O seu Antônio, ele é aquele armazém que, como eu tinha dito, tem 50 mil de limite de crédito, né? E está tomado 40 mil, sempre pagou em dia, a distribuidora conhece e tem essa relação. Bom, essa questão da conhece é bastante discutível e daí a gente vem naquelas histórias do Know Your Customer e como que você atua em cada uma dessas relações e esse é um ponto extremamente importante. Vamos supor que o seu Antônio fez o pedido de 12 mil e ele, com o limite de crédito 50 tomado 40, vai ter o pedido negado. Ele vai virar para o vendedor e vai falar assim, eu compro de vocês há 15 anos, pago em dia e você está dizendo para mim que você não vai emitir meu pedido porque o meu limite de crédito está ultrapassado. Não, mas é rapidinho, o vendedor vai falar. Ele pode resolver, vai diminuir o valor da venda, pronto, perdeu o dinheiro na venda para poder encaixar no limite de crédito. E eles vão falar, não, calma, a área de crédito é muito rápida, eles já vão analisar seu pedido. E vai para a área de crédito. Da área de crédito, vai entrar no CNPJ, vai ver a parte mecânica, vai entrar no CNPJ, vai entrar no Serasa, no Boa Vista e vai olhar os restritivos, VIN, PFIN, REFIN, vai fazer o trabalho que uma área de crédito faz. E o coitado do seu Antônio esqueceu de pagar uma prestação de TV que ele comprou num determinado varejista. Quando o que aconteceu? Como ele esqueceu de pagar, contaminou o score dele, contaminou o score do CNPJ, porque ele é uma pequena empresa, a área de crédito vai olhar para ele e vai falar pedido negado. Vai gerar um atrito com o seu Antônio que paga há 15 anos, né? E o vendedor vai falar, puxa, e agora? Né? Então, esse é uma situação clássica que acontece. A visão que o mercado consegue ter do seu Antônio é diferente da visão da relação entre o distribuidor e a indústria e o próprio seu Antônio. Essa relação é uma relação que fala muito mais forte do que a visão externa e a gente comprovou isso em números. Vamos supor o seguinte, que assim como a gente se propõe na emissão de cada pedido poder fazer essa validação, você pudesse usar um score de mercado, do Serasa, do Boa Vista, SPC, seja quem for. Ora, essa visão, esse novo score, ele deveria lhe qualificar bem para poder orientar da mesma maneira como a gente estava falando, para aumentar para quem é bom e para diminuir para quem está indo de forma ruim. Bom, a gente mediu e daí a matemática não mente. O KS de um modelo de comportamental que a Forecast conseguiu fazer, baseada na nossa tecnologia, consegue chegar até 60%. Bom, KS é um número de 0 a 100%, 60% é algo muito bom. Um credit score, que seria isso que poderia estar sendo utilizado, com muita sorte vai chegar em 35%, 40%. Portanto, quem vai acertar mais? Quer dizer, a gente conseguiu fazer algo somente baseado nos dados internos, naquilo que traduz essa relação, que quando eu pergunto para qualquer distribuidora, fala, não, é verdade, isso acontece, a história do seu Antônio acontece. Então acredite, os seus dados falam mais forte. E o que a gente fez é tirar dos dados do nosso cliente essa verdade. E isso fala mais forte do ponto de vista estatístico e deve ser utilizado para proteger aquilo que a gente disse que é o que ele mais tem, que é a exposição para os clientes recorrentes. Então é fundamental que ele saiba isso e que depois confie nos números, porque vai ver que a matemática não mente e que você vai conseguir seguir algo que realmente fala, não, o seu Antônio paga em dia, eu posso aumentar o limite de crédito dele em 20%, era 50 mil, 20% foi para 60%, o pedido que vai virar agora 52 vai passar sem problema nenhum, aquele risco era baixíssimo, não teve atrito nenhum e as coisas fluem de forma
de forma correta e sem problema algum. Vamos imaginar o seguinte, sem a ferramenta da Forecast, sem o limite de crédito dinâmico, como é que isso acontece? Quase todos, eu não conheço ninguém, nenhuma indústria ou distribuidora que não esteja baseado num ERP. Seja um TOTUS, um SAP, um Oracle, vários que existem outros no mercado, enfim, estão baseados num ERP para fazer a jornada da venda, que é aquilo que a gente ia comentar. Então, dessa maneira, o que vai acontecer? O cliente fez o pedido, está lá o vendedor. Esse pedido, se encaixar no limite de crédito, vida que segue, encaixa no limite de crédito, não acontece nada, ninguém percebe nada. E é aqui que a gente critica. Não deveria só simplesmente fazer a análise de encaixar no limite de crédito. Aqui é o ponto importante que a gente merece a nossa atenção. Mas muito bem, encaixou, vida que segue. Não encaixou, vai lá para a área de crédito, ou diminui o valor do pedido para encaixar dentro do limite de crédito, né? Ou força a venda à vista, que é pior ainda. Né? Muito bem. Nesse instante, né, quando vai para essa jornada clássica, né, gera já o primeiro atrito. O cliente não conseguiu, fala, ué, por que você não está conseguindo emitir o meu pedido? Não, mas não se preocupe. Eu já mandei isso para a área de crédito. Passou então para o segundo estágio e ele está lá aguardando. Não se preocupe, a área de crédito é rápida e nem sempre é rápida. Cresce o backlog da área de crédito, o custo da indústria da distribuidora com a visão do mercado, porque acessar os birôs como Serasa, Boa Vista, SPC, enfim, não é barato. Então eles vão lá, vão ter que analisar a vida e acontece aquele descompasso que a gente já comentou agora há pouco, daquilo que é a vida do armazém do seu Antônio versus a análise de crédito que vai ser feita naquele instante. Muito bem, a análise de crédito está com o backlog crescendo e o cliente lá aguardando. E vendas liga. Escuta, pessoal de crédito, vocês não vão liberar o aumento do limite de crédito do seu Antônio, não? Calma, a gente está analisando e tem a fila de entrada, porque a venda do seu Antônio acontece da mesma maneira como tem outras 3 ou 4 que estão acontecendo naquele instante. Muito bem, então segundo ponto de atrito. Primeiro, não foi emitido na hora. Segundo, já gerou um atrito clássico entre o crédito e a área de vendas. E eles decidiram. E essa decisão vem com uma visão que a gente acabou de comentar, turva. Porque essa visão que está baseada simplesmente nos dados de mercado, ela não retrata aquilo que acontece na relação entre esses dois. E é fundamental entender isso. Porque pode falar, ué, mas eu não vou olhar se ele não tem protesto no mercado, se ele não tem nenhum PFIM, nenhum REFIM. Claro que vai, né? Mas essa relação aqui é muito tratada naquilo que diz respeito ao score comportamental, que fala mais alto do que esses números, como a gente já tratou anteriormente. Então, terceiro ponto de atrito é esse risco, que é um atrito da empresa, digamos assim, esse risco do momento da decisão. Né? A nossa ferramenta vai resolver todos esses momentos. Né? Primeiro porque se o pedido couber no limite de crédito já recalibrado pela nossa inteligência, simplesmente ele passa e é que vai acontecer. Então é um momento que a gente vende mais. Se o cliente está apresentando sinais de que vai entrar em inadimplência, o limite de crédito não deveria ser aquele valor planejado, deveria ir diminuindo aos poucos, conforme a política do nosso cliente, para diminuir a exposição total. Então a gente deveria ir diminuindo o limite de crédito para que isso, como eu disse, diminua a exposição total, mesmo que possa gerar algum atrito. Mas essa é a hora de você manter a sua posição do crédito dizendo, não, agora é a hora de eu segurar, certo? Então você resolve o primeiro momento, resolve a área de crédito com a área de vendas, porque agora eles têm um padrão sobre o que significa risco e tem um score da própria indústria que trata desse relacionamento e a visão do risco total e da exposição também está muito melhor pensada ou gerenciada, digamos assim. Às vezes as pessoas falam assim, puxa, mas então você vai cuidar da política? Não. A gente tem uma ferramenta que lhe diz qual é o risco. A política sempre é do dono do dinheiro. Então, a política é sua. Vou citar um exemplo. Vamos imaginar, de forma simples, né? Vamos imaginar os dois lados. E daí isso é definido na nossa ferramenta e você define, o nosso cliente define a política. Vamos supor, né, e a gente vai te dar
todo um mapa, e isso é feito no setup da ferramenta, você consegue enxergar o mapa dos todos os clientes de baixo risco e os clientes de alto risco, e vamos imaginar que você olhe para o lado da direita, dos de baixo risco. Esses nossos amigos aqui, você tem algumas situações que devem ser utilizadas para a aplicação dessa política. Eu vou usar 3 variáveis simples. Vou colocar o risco, que é um número que a gente vai devolver, que vai tratar da probabilidade dele entrar em inadimplência, nesse caso da direita abaixo. A gente sabe qual é o limite de crédito daquele cliente e quanto ele está tomado, né? Vamos supor de novo o nosso querido Seu Antônio, no armazém do Seu Antônio. Ele estava tomado 40 mil de 50, portanto ele está tomado 80%, ele está muito tomado. Então eu não quero aumentar a minha exposição. Então uma boa política que a indústria ou a distribuidora deveria fazer é, o cliente está tomado, ele é de baixo risco, mas ele está tomado mais que 80%, aumenta o limite de crédito somente em 5%. Porque ele já está bastante tomado, de qualquer maneira, mesmo sendo baixo risco, eu não quero me expor mais. Isso vai estar lá definido na política. E ainda dá para estratificar. Não, olha, se o limite dele é até 20, você pode subir 10%. Até 20 mil, pode subir 10%. Se ele é mais que 50 mil, não, só suba 5%. Enfim, a política é sempre do nosso cliente. A gente dá a visão do grão do risco sobre aquele pedido. Isso é um ponto. O outro momento é a gente olhar o contrário. Vamos imaginar que na emissão daquele pedido você tenha um risco intermediário. Quer dizer, alguém, e você tem o histórico, ele estava diminuindo no score dele interno, aparentando, né, aparentemente lhe dizendo que ele está caminhando para a inadimplência. Bom, você vai ficar com o limite de crédito no mesmo valor, tinha lá 100 mil, esse cara vai entrar em inadimplência com os 100 mil. Porque é bem verdade que os Seu Antônios ou os vários armazéns fazem o estoque voltado com os fornecedores, né? Isso é bem sabido. Então é prudente que nessa hora se perceba isso e ao invés de você, né, aumentar o limite de crédito para o baixo risco, você começar a pensar em diminuir o limite de crédito. E se realmente não encaixar, que ali seja o momento de você colocar uma lupa, né? E o último momento, você vai emitir, que é o pior caso, vai emitir o pedido, o cliente se apresenta com altíssimo risco, o limite de crédito até encaixa, aquele pedido até encaixa, só que o risco está dizendo assim, de cada 2 clientes desses, um vai inadimplir, o que você vai fazer? Cara, segura, só venda à vista. Por mais atrito que possa trazer. Mas daí é justificado e vendas vai entender que você, olha, esse cliente já apresentou isso, está em tantos dias atrás, enfim, você tem todas as justificativas daquilo que acontece, mas você teve um momento do limite de crédito completamente inteligente, lhe dizendo das ações que devem ser feitas, seja na hora boa e aumentar em vendas, seja na hora ruim ou na diminuição gradativa ou na hora ruim de falar, chega, não posso, vou ter que segurar essa venda somente à vista, limite de crédito agora é 0. Você fala, puxa, eu não preciso mais da área de crédito? Não é isso que a gente está dizendo. A área de crédito ela tem que estar lá, o cliente novo precisa ser analisado. Uma solicitação de aumento de limite de crédito ainda vai acontecer, porque a gente pode, mesmo aplicando a política de crédito, né, aumentar para um limite de crédito que ainda não encaixa o pedido. Então, a área de área de crédito, ela ainda vai estar atuando. O que a gente está dizendo é que parte daquilo que acontecia, que antes eram enviadas solicitações para a área de crédito, né, da manipulação do limite de crédito porque não encaixou, deixam de existir de forma inteligente. Então, continua a existir a área de crédito, o backlog deles vai diminuir, e a gente vai ter uma ferramenta inteligente para poder manipular o limite de crédito, que eu insisto em dizer aonde as indústrias distribuidoras estão muito mais expostas. Primeiro a gente, né, vai assinar o NDA e a gente vai ter que pegar assim, um histórico dos boletos e de 5 informações, o ID do cliente, o valor do boleto, a data de emissão do boleto, a data de vencimento e a data de pagamento, só isso. Vamos imaginar que a gente pegue um histórico de 3 ou 5 anos, porque o que a gente está medindo aqui é o comportamento
Então a gente vai, a partir desses dados, sim, saber quantos pedidos foram feitos, o valor médio, várias coisas são extraídas dessas informações. A partir disso, a Forecast então já sabe como construir um modelo preditivo da Acme Distribuidora ou da Acme Indústria, que vai gerar um score. Bom, muito bem. Peguei, vamos supor, 3 anos de dados. Desses 3 anos, vamos supor que 2 anos e meio eu guarde e eu use, melhor dizendo, para a construção do modelo. Isso é a inteligência do modelo preditivo de IA da Acme Distribuidora, da Acme Indústria. E os últimos 6 meses eu guardo para fazer um teste, para verificar e já qualificar os números que diz respeito àquela distribuidora. Então vou pegar os 6 últimos meses e vou aplicar sobre todos aqueles pedidos o score que eu acabei de construir, como se estivesse em produção. A gente chama isso de backtest. Back no tempo e o teste, é um teste real. Isso é uma coisa muito legal, porque é o preto no branco sobre será que esse negócio vai funcionar? Então, antes de você colocar em produção, a gente consegue, simplesmente com esse histórico que você extrai do teu RP fácil, esses 3 anos com essas informações, a gente levanta o modelo rapidamente e já faz esse backtest onde a gente tem esse raio-x do comportamento daquilo que acontece dentro da tua casa. Então a gente consegue ver, vamos imaginar que você esteja rodando com 1,5% de inadimplência. Para as distribuidoras e as indústrias, algumas têm meio, outras têm 1,5%, outras têm 3%, 3,5%, enfim, depende, vou supor aqui 1,5%. A gente consegue enxergar exatamente esses pedidos distribuídos, né, no tempo, naqueles que back testaram. Como é back, eu sei quem realmente inadimpliu. Eu consigo ver aonde o modelo estava dizendo que você deveria segurar e você, né, olha, segure. E ele realmente inadimpliu, o modelo acertou. Né? Você poderia, não, você segurou e você não cedeu o aumento do limite de crédito, o modelo estava ali dizendo, olha, esse cara, o risco é baixíssimo, aumenta o limite de crédito e você perdeu a venda. Então a gente consegue enxergar isso no backtest. Então é muito legal que somente com o setup, logo depois que é construído o modelo, a gente aplica naqueles 6 meses e compara contra a verdade, já tendo números muito reais sobre a tua própria indústria ou distribuidora. Se a gente olha no cerne do negócio de uma distribuidora, de uma indústria, é óbvio que a ação de negociação do trade, quer dizer, uma distribuidora, por exemplo, compra por 5 e vende por 6,5. Enfim, tem margens baixas, mas ela sabe comprar bem para poder tentar vender e ganha nessa diferença. Bom, isso é clássico. A indústria também produz por 5 e vende por 6,5. É muito comum, né, que essas indústrias ou as distribuidoras, elas tenham ido ou elas vão para o mercado para fazer a antecipação de recebíveis. Não necessariamente que elas estejam precisando de dinheiro. Bom, se você consegue ganhar numa margem maior do que o custo do dinheiro, então me dê dinheiro que eu produzo mais dinheiro com esse dinheiro. Alguns sim estão precisando de dinheiro e tem que ir no mercado para levantar capital de giro, por exemplo. Mas o fato é que isso tem sido bastante frequente. Agora, vamos imaginar que eu seja uma indústria, uma distribuidora e que eu tenha a capacidade da visão do risco bem identificado de todos os meus ativos ou boletos, enfim, que eu quero chamar por uma antecipação. Veja, do outro lado eu posso ter um FDIC, né, alguém que faz as antigas factoring que fazem, né, essa parte de antecipação, seja quem for que vai ser o meu credor. A visão que eles têm é a visão tradicional. Eu tenho o cedente, tenho o sacado, ele vai fazer a análise do cedente, eu tenho os inúmeros sacados, ele não vai conseguir fazer a análise dos 100 títulos, dos 100 boletos, mas eu sei. Com a nossa ferramenta a gente sabe o risco. Dos 100 boletos, eu sei quem é o de menor risco, o mais baixo risco. Então imagine que poder que eu, como indústria ou distribuidora, tenho nesse momento. Eu tenho uma coobrigação com aquilo que eu estou fazendo a antecipação, eu vou selecionar aqueles que não vão me dar dor de cabeça, até para manter um bom relacionamento com esse credor. Eu não tenho uma coobrigação. Deixe que ele faça análise de risco e eu já tenho algum risco aqui, vou repassar para ele. Sim, verdade, faz parte do jogo. Então, com a nossa ferramenta, a gente é capaz de, numa visão daquilo que é a carteira de crédito, quer dizer, os títulos que eu tenho a receber, poder repassar e selecionar conforme a minha visão de risco.
né? Então, o forecast limite de crédito acaba tendo esse poder, né, de uma visão do grão do risco, o qual o outro lado não sabe, porque só isso eu sei. E está traduzido num número da relação entre os dois, de novo, entre os meus clientes e eu, distribuidora ou indústria.